As mulheres estão revolucionando o mundo, conquistando um espaço incrível na sociedade. Você ouve agora o programa Viva Bela, para você ficar mais bela. Apresentação: Heloísa Santos. Uma criação de Carol Félix. Olá, olá, querido ouvinte! Estamos começando mais um Viva Bela. Viva Bela, o programa da mulher cristã aqui na rádio Conectados com Deus. É muito bom ter você aqui conosco em mais um programa. E antes da gente começar mesmo o assunto, apresentar a convidada, eu quero te lembrar, se você está nos ouvindo pelo site da TV Conectados, ou pelo celular, né, ou pelo aplicativo, ativa aí a localização do seu celular para a gente saber até onde que nós estamos chegando, saber de onde você está nos ouvindo. Se você está nos ouvindo pelo canal do YouTube, você já deixa o seu gostei aí, o seu like, compartilha também com suas amigas, porque eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito útil para cada uma de nós. E hoje eu tenho o prazer de receber mais uma vez a minha amiga Ana Paula, que já esteve aqui uma vez no programa, já faz um bom tempo. Verdade, faz tempo. Prazer, meu nome é Ana Paula, eu sou amiga da Heloísa. Ana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. E para falar do mesmo assunto, o tema, né, mas com foco diferente, né? Da outra vez a gente falou um pouquinho sobre a imagem, sobre o que a nossa imagem diz sobre a gente, sobre os estilos. E hoje nós vamos mergulhar um pouquinho mais sobre esse mundo aí, nesse mundo da moda, né? Do vestuário, aprender um pouco mais sobre como nos vestir melhor, porque a nossa imagem fala muito sobre a gente, não é mesmo, Ana? Fala mais do que a gente gostaria que falasse. Exatamente. Como cristãs, a nossa imagem tem que mostrar ao mundo que nós somos filhas de Deus. E filhas de Deus não tem mau gosto, viu? Se veste bem, sim. Não tem aquela coisa, não, de se vestir mal, não, por favor. Ana, mas para a gente começar aí, da outra vez a gente não ouviu um pouco da sua história. Então, dessa vez eu quero que você conte para a gente um pouco da sua história. Na verdade, eu já sei, né? Mas essa é uma novidade para as meninas. Conta aí pra gente como é que você foi parar. A Ana acabou de se formar aí em design de moda. Como é que você foi parar nesse mundo? Eu sei um pouco dos seus talentos, mas os nossos ouvintes não sabem. Então, compartilhe um pouco para a gente aí. Eu, diferente de outras pessoas que têm uma certa dificuldade, só vai definir realmente o que quer fazer de graduação, né, de curso, ou seguir carreira assim, bem avançado em idade, vamos dizer assim, depois do terceiro ano do ensino médio, ou, enfim, tem pessoas que às vezes começam a graduação e no meio, interrompe e vai para outra que se identifica mais. Eu me identifiquei na moda muito cedo, acho que eu tinha por volta dos meus 12 anos, quando eu assisti um filme e eu fiquei encantada por esse mundo. Eu sempre gostei de desenhar, desde criança. E eu vi na moda uma possibilidade de criar, né, essa área criativa, de desenvolver as roupas. A Elo, por exemplo, que costura, né, colocar a mão na massa. Eu já não tenho muito esse lado de colocar a roupa do desenho para a vida real, mas eu acho muito interessante essa questão da moda, né, de criar ali, de desenhar e desenvolver. Mas, como a gente sabe, né, principalmente quem está envolvido no meio religioso há mais tempo, sabe que a moda foi um tabu muito grande, assim, há muito tempo na igreja. Agora que está falando mais e tem mais pessoas, né, envolvidas em projetos de moda na igreja, mas durante muitos anos, moda e religião eram coisas, assim, bem opostas, né? Então, a minha família ficava muito preocupada e as pessoas sempre têm esse conceito de quem vai para a moda vai acabar se desviando, porque a moda tem os seus encantos, então você vai começar a ter um contato com pessoas totalmente diferentes de religião, vai começar a ter dificuldade de achar, sei lá, bonito, né, o estilo de moda mais modesto. Mas tinha uma amiga da nossa família que sempre incentivava, porque ela gostava muito, né, ela ainda gosta muito desse mundo da moda, e ela via essa necessidade de ter alguém que falasse sobre moda na igreja. E a Elo também sabe muito bem sobre isso, que tem muitos textos no Espírito de Profecia
que ao invés de desanimar uma pessoa a seguir carreira nessa área, de certa forma até incentiva, né? Por mostrar a importância de se falar sobre esse assunto à base bíblica, da luz certa, de mostrar como que os filhos e filhas de Deus devem se vestir de maneira decente, sem desonrar a Deus, mas mostrando bom gosto, né? Revelando ali toda a simplicidade, beleza, conforme, por exemplo, a natureza, né? Como a própria Bíblia diz. Então, com o tempo, minha família acabou aceitando a ideia, apoiando, né? E eu comecei a estudar moda. Aí eu tranquei para estudar na escola missionária, conheci mais de perto a Elô, e depois eu voltei e terminei. Graças a Deus, deu tudo certo para terminar a faculdade de moda. Maravilha. E eu acho muito legal da gente comentar, Ana, que aqui a gente não está... o objetivo desse programa específico, na verdade a gente vai falar sobre mais coisas depois, mas com essa introdução de trazer um pouco da sua história, da sua experiência, não é se rebelar ou coisa do tipo, falar, não vai fazer moda assim, você quer, você vai, ou coisa do tipo. Não é bem assim, é só mostrar um outro lado. A moda, assim como tem muitos textos assim que podem nos incentivar nessa carreira de vestuário, coisa do tipo, tem sim muitos que falam contra, né? Então, assim, a moda pode ser um lugar muito complicado, mas você pode utilizar muita coisa dali para trazer, para unir com o certo, como você mesmo disse. Existe um texto que nos diz que se o mundo oferece uma moda modesta, conveniente, de acordo com o que a Bíblia fala, não tem problema nenhum em nós usarmos. Então, eu lembrei até de uma frase que eu não me lembro exatamente quem foi que falou, acho que foi um pastor aí de alguma outra igreja, eu não me lembro exatamente quem, mas ele trazendo com as minhas palavras, que imodesto e sensual, alguma coisa do tipo, é muito fácil. Modesto e repulsivo também é muito fácil. Agora é uma obra de arte você unir as duas coisas, o modesto e o bonito, né? E a beleza. E é isso que a gente tem que fazer. Porque quando a gente se veste da maneira correta, mas com mau gosto, as pessoas de fora vão olhar e vão... Eu não quero ser de Jesus para me vestir desse jeito aí. Agora é uma coisa totalmente diferente. Se você se apresenta com bom gosto, você tá ali, por mais que você esteja com uma história completamente diferente. Por exemplo, verão. Verão é complicado, né? Você tá com a saia lá embaixo, né? Você, por mais que você possa estar com uma manga não tão comprida, você ainda assim tá muito diferente das outras meninas, né? Que as meninas estão, às vezes, com tomara que caia, com alcinha, com roupas muito curtas. E você tá diferente, mas se você tá com bom gosto, vestida com bom gosto, combinando, sabendo como se vestir, as pessoas vão te olhar com uma certa... Podem até olhar com uma certa estranheza pelo fato de ser mais comprido, de ser mais tampado, mas vão olhar e, nossa, bonito! Aquela frase do, nossa, você é crente, mas você se veste tão bem. Não devia Eu ter acho... mas, né? Não devia ter esse mas já muda um pouquinho, né? A perspectiva. Inclusive, sobre essa frase que você falou, eu achava engraçado na faculdade, porque, assim, uma crente estudando moda na faculdade, a única lá de saião. E, assim, às vezes eu achava até engraçado, porque eu ficava, gente, não é possível que alguém duvide que eu sou evangélica, porque às vezes chegava gente para perguntar, tipo, você é evangélica? Você é crente? Porque, assim, eu já reparei que você sempre tá de saia, né? Você tem um vestuário diferente. Teve até uma vez uma professora que ela tipo, ficou meio surpresa quando descobriu, por questão que ela ficava, nossa, eu achava que era um estilo, porque na moda tem tanta gente diferente, né? Aí todo mundo ficou rindo, tipo, professora, não tem nem como não ver na cara da menina que a menina é crente. Só porque, assim, você ali naquele meio, por mais diferente que você seja, eu não sei, o povo te aceita por ser diferente, é diferente de ensino médio, por exemplo. Uhum. A experiência na faculdade definitivamente é algo peculiar e único. Então, assim, quem aí tá ouvindo, a gente não tá fazendo propaganda contra ou a favor, nós só estamos falando que nós podemos
fazer uso de, por exemplo, a Ana, ela se descobriu nessa área, é o dom dela. Quem a conhece sabe que ela é muito criativa, que ela cria looks lindos, ela sabe desenhar bem. Então, é esse lugar que ela deveria estar mesmo. Então, é você utilizar aquilo que Deus te deu para a glória dele e unir, né, o útil ao agradável. Mas o assunto de hoje, indo mais diretamente para o nosso assunto, nós vamos começar, então, nós vamos entender um pouco sobre como se vestir, né? Como se vestir melhor. Mas no outro programa que a gente fez, a Ana já trouxe várias dicas, né? Dicas de estilo e tal. Mas hoje nós vamos falar especificamente de algumas peças específicas, né? Que são as peças básicas ou peças base, né? Que não tem como a gente montar um look lindo, maravilhoso, querer montar um look lindo, maravilhoso, se a gente não entende nem o básico, né? E, Ana, quais são essas peças básicas? Como é que... Enfim, começa com o que são as peças básicas, quais são essas peças, como que a gente pode utilizar aí? Tá, eu acho interessante fazer uma leve distinção entre os termos de peça básica e peça base, porque, assim, a peça base eu entendo, né, pelo conceito da moda, que é aquela peça que vai ser a base de um look. Então, por exemplo, geralmente muitas peças básicas são as bases, né, do look, porque é muito mais fácil de combinar e de conseguir agregar um estilo legal com as peças que são mais básicas. Como o nome já indica, as peças básicas são aquelas que são práticas, né, fáceis de ser combinadas. Geralmente elas são neutras, que não tem muita estampa, né? Se for estampa, aquela estampa mais clássica. Pode ser que varia de pessoa para pessoa, depois a gente comenta um pouquinho sobre isso, mas em geral é o quê? Uma blusa branca, uma camisa social branca, uma saia preta, uma saia jeans, ter um bom tênis, por exemplo, que é ótimo, um tênis branco ali para combinar com um look mais esportivo, ou um salto preto, dependendo do tipo de profissão ou evento que você participa, jaquetas como jeans e couro, mas é muito amplo falar, porque tem várias peças que podem se categorizar como básica, inclusive porque, se a gente pegar pelo termo, básico é aquilo que você consegue utilizá-la, né, de várias formas. Então, pode ser que você descubra que no seu dia a dia, alguma peça que não se categoriza como básica, pode ser para você, por exemplo, um blazer vermelho. Não é uma coisa neutra, mas pode ser que de tanto você utilizar e de formas diferentes, ela se torne básica para o seu estilo de vida. Então, eu acredito que é importante você identificar o seu estilo de vida, né, e outras questões que a gente pode abordar mais para frente, para você se entender e descobrir exatamente o que seria básico ou não para você, porque varia muito de pessoa para pessoa. E aí a gente já entra no segundo tópico, digamos assim, que a gente separou aqui, né, que é como você identificar as suas peças básicas, as suas peças bases, enfim, só fazendo reforçando, né, o que você falou, você já trouxe umas dicas aí, né? Você vê o seu estilo de vida, então, qual é o trabalho que você exerce, os lugares que você frequenta, e também olhar o próprio gosto, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar, muito interessante das peças básicas, é porque elas abrem o leque para você ter inúmeros tipos de combinação com essas peças. Então, por exemplo, você vai ter ali uma saia preta com, sei lá, vários tipos de blusas diferentes. Por exemplo, você tem uma blusa listrada, uma blusa branca, uma camisa preta, enfim, depende do seu estilo. Elas possibilitam que você combine entre elas, criando, então, um guarda-roupa muito funcional, que vai ser de acordo com o seu estilo de vida e que vai facilitar muito para que você se vista bem e nunca tem aquela frase de, nossa, eu não sei o que eu vou vestir, eu não tenho roupa para vestir, porque com as peças básicas você sempre vai ter uma base, né, como a gente falou, para saber se guiar em como você vai se vestir. Agora, como a gente identifica, então, essas peças básicas, né? Como a gente já mencionou, você precisa fazer uma autoanálise, né, para se conhecer, para poder entender, porque, por exemplo, eu trabalho agora, atualmente, com e-commerce, e nessa área do e-commerce eu faço
tudo que for preciso. Então, às vezes eu tenho que sentar no chão, carregar a caixa pesada, agachar, enfim. Eu preciso de roupas ali que vão, né, cobrir, que sejam modestas, mas que permitam que que eu possa fazer qualquer movimento sem ser impedida. Agora, por exemplo, vamos supor que tem uma enfermeira. Eu e essa enfermeira vamos ter peças básicas diferentes, porque, por exemplo, pode ser que no ambiente dela, roupas brancas, como, por exemplo, uma saia branca, blusas brancas, sejam boas, mas para quem trabalha com o meu tipo de trabalho, por exemplo, já não seria tão interessante por causa dos movimentos que eu vou ter que fazer, por causa de sujeira que eu entro em contato. Enfim, você tem que analisar isso para você entender quais peças você mais precisaria ter no seu guarda-roupa, para entender o que seria básica para você. Então, é isso, de entender o seu estilo de vida, e aí você também fazer uma análise de quais estilos você se identifica mais, porque, por exemplo, uma blusa branca, para um estilo pode ser diferente do outro. Um estilo mais romântico pode ter mais babados, pode ter uma gola em laço, pode ter um estilo mais vintage. Já alguém que tem um estilo mais moderno, né, mais dramático, pode ter ali uns botões diferentes. Então é isso, você procurar peças que vão ser básicas, mas que ao mesmo tempo vão comunicar quem é você, quais são os seus gostos, esse tipo de conteúdo. Você também tem que estar, né, de acordo com as suas crenças e valores, que é muito importante, principalmente para quem está inserido no meio religioso. Então, por exemplo, você vai ler ali num blog quais são as peças básicas e você vai identificar ali que você precisa de uma calça preta, uma calça jeans, mas você não usa. Então, você tem que identificar o que está de acordo com as suas crenças. Pode ser que algumas coisas não estejam de acordo, então não faria sentido você ter ali no seu guarda-roupa. Assim como a estação do clima, né? Agora está muito quente, então qual seria o sentido de falar, você precisa, para ficar estilosa, usar uma jaqueta de couro, usar a jaqueta jeans? Sim. Então é você entender o ambiente que você mora também, para poder ter a peça certa. Então, tá falando uma jaqueta jeans, então por que não apostar talvez um colete jeans, em alguma coisa que seja mais leve, né? Que seja ali de acordo com a sua região. Se você mora num lugar frio, então você vai precisar, além das jaquetas, talvez, algumas blusas com tecido mais grosso. Ter essa noção, né, do seu estilo de vida, do ambiente que você mora. E assim você vai identificando como adaptar as peças básicas. E o que eu acho muito legal das peças básicas é para quem, especialmente para quem está em transição do vestuário. Então, uma moça que está vindo para a igreja, conhecendo a Jesus agora e está querendo mudar o seu vestuário, se vestir de uma forma mais modesta, começar a usar, por exemplo, só saia. Então, muitas dessas moças têm muitas dúvidas, de tipo, como que eu vou começar a me vestir e tal. Eu vejo muito isso no Instagram, muitas meninas que mandam perguntas para outras que também falam sobre modéstia e tal. E às vezes, muitas moças nessa transição já cometeram o erro de comprar várias saias estampadas e blusinhas estampadas e aquela coisa toda, mas calma, vamos começar pelo básico. Então, se você comprar uma saia preta, você já faz tanta coisa com uma saia preta ou uma saia jeans, então você tem um leque muito maior. Aí, com o tempo, aí você vai aflorando, digamos assim, desenvolvendo, né? Aí chega até no nível de, como você falou, um blazer de uma cor um pouco mais forte, de repente, para você pode acabar se tornando uma peça básica, porque você monta muitos looks diferentes, mas você partiu de algo que é ainda mais básico, digamos assim, para você chegar nesse... Mais neutro, né? Então, exatamente, mais neutro, exatamente. Acho que sem ser também essas recém-convertidas, a gente vê muito isso quando a gente vai fazer palestras sobre moda na igreja, de pessoas que às vezes ficam super perdidas, e tipo, eu não sei nem como começar um look, ou não sei, né, eu não sei me vestir, e aí você vai perguntar para elas, você tem as peças básicas? E aí você explica, tipo, um básico, assim, do que seria peças básicas, e aí você descobre que a pessoa não tem quase nada básico, tudo como você falou, é tudo estampado, é tudo cheio de muita cor, muita informação. Às vezes a pessoa compra por comprar e quando vê tem um guarda-roupa tão bagunçado, vamos dizer assim, tem tanto estilo ali junto e às vezes nem representa quem é a pessoa,
que por isso que ela se sente tão perdida na hora de se vestir. Tendo a peça básica, assim, as outras peças vão ser só um complemento, de verdade. Peça básica é vida. Exato. E aí cai naquele, entre aspas, erro, né? Aquela questão de eu não tenho roupa, tá com o guarda-roupa cheio de roupa. Mas é como se a pessoa não tivesse mesmo, porque não consegue combinar. Tudo parte também, depois de você entender essa questão das peças básicas, das combinações, parte do princípio de você, na hora da compra ali, você fazer uma compra inteligente. Então, você pensar ali, não, pera, mas eu vou comprar essa blusinha aqui, porque eu sei que com essa blusinha eu posso combinar com aquela saia, com aquela outra saia, com aquele vestido, de repente, porque dá para montar muitas coisas diferentes, né? Você pode fazer uma sobreposição, ou de repente até transformar o vestido numa saia ali com a blusinha por cima. Enfim, você já vai pensando, fazendo algo mais inteligente, e aí depois você pode até ter menos roupa, você mudar totalmente seu guarda-roupa, ter menos roupa depois, mas fazer muito mais looks diferentes do que você fazia antes com aquele montaréu de roupa que você tinha. Inclusive, um gatilho que veio aqui do que você falou, Elo, é uma dica para você que vai fazer uma compra de uma roupa, pensa pelo menos 3 looks que você pode montar com as coisas que você já tem, porque senão você vai cair na rede do consumismo. Você comprou uma blusa linda, mas aí você vai perceber que você não tem uma saia. Aí você pensa, nossa, você tem que comprar uma saia para dar certo com essa blusa. Aí você pensa, nossa, mas com essa saia e essa blusa não tem nenhum sapato que combina, então tem que comprar um sapato. Ou, agora eu percebi que falta, sei lá, um acessório para combinar com isso. E quando você vê, você tem, você montou um look só, e nenhuma dessas peças que você comprou vai combinar com mais nada. Então você fica com um guarda-roupa cheio de roupas, de peças, que só tem, como montar um look com, várias peças. Então, não faz sentido, não é funcional, não é econômico, não faz sentido, não faz sentido. Exatamente. Nós temos ainda várias dicas para dar para você poder compor o seu look, para você entender um pouco mais sobre essa questão das peças básicas. Temos outras dicas também, tá? Mas antes da gente seguir a nossa conversa, eu espero que você esteja com papel e caneta anotando tudo aí, viu? Se não tiver, não tem problema, você pode pegar depois e anotar. Você pode também voltar o vídeo no canal do YouTube da Rádio Conectados com Deus e ouvir desde o início, tá bom? Mas agora nós vamos fazer uma breve pausa para você aí meditar numa canção, na palavra de Deus cantada, e logo nós retornaremos para continuar o nosso bate-papo. Não saia daí!
Amém! Estamos de volta com o Viva Bela Gente, peraí, eu me perdi toda. Eu li você falando aí, Gabriel. Vai de novo, vai ter que cortar. Desculpa. Anota aí. Tudo bem, eu anoto aqui. Bate uma palminha. Ok. Não faz. É só para ele saber. Puxa. Não tá É para mim saber na hora do vídeo daí. Aí, Tá, deu. ok, vamos lá. 1, 2, 3, hein? Amém! Estamos de volta ao Viva Bela, o seu programa aqui na Rádio Conectados com Deus. Hoje nós estamos falando sobre algo que mulher gosta, que é roupa, é se arrumar bem. E nós estamos falando aqui algumas dicas sobre como montar um bom look com peças básicas. Já vimos o que são essas peças básicas, vimos também o que são as peças base. E agora nós vamos entrar já numa forma assim... Tudo que a gente falou aqui, na verdade, já foi prático, mas nós vamos para outra parte prática do assunto. Nós temos aqui conosco a minha amiga designer de moda, Ana Paula. Seja bem-vinda de volta após este intervalo. E agora, Ana, explica para a gente aí, para as nossas ouvintes, como é que a gente pode montar bons looks com peças básicas. Quais são aí algumas dicas que você tem para quem está começando a mudar o guarda-roupa, seja porque é recém-convertida, ou seja porque, enfim, está na igreja há muito tempo, mas está aprendendo agora como se vestir de uma forma melhor, unindo a modéstia, os princípios que Deus nos deixou, ao estilo também, a beleza, o bom gosto. Quando a gente fala sobre combinar, né, as peças básicas, entre si é muito prático, com outras peças também, mas só de combinar elas entre elas mesmas já vai facilitar muito o seu guarda-roupa. Você vai ter um leque enorme de possibilidades, como a gente falou mais cedo. Então, por exemplo, se você tiver um vestido preto básico, de alcinha, com uma camisa social branca, por exemplo, você coloca ali aquela camisa ou por cima ou por baixo do vestido, você já tem ali um look. Se você pegar uma saia preta, igual a gente mencionou, e usar com essa camisa, você tem outro totalmente diferente. Então, você tem um leque muito grande para combinar essas peças entre si, já que elas são neutras. Mas, vamos supor que dentro dessas suas peças básicas, você identificou que fica básico até demais, porque se você está confortável com elas, é bem provavelmente que o seu estilo seja ou o clássico ou seja o esportivo, dependendo das peças básicas que você tenha. E aí eles não são looks que ficam tão elaborados. Mas se você acha que você gosta de ficar com aquele ar mais fashionista, de acrescentar um toque extra no seu look, né, na sua roupa, então tem algumas diquinhas que você pode implementar para deixar o seu look mais estiloso com as peças básicas. A primeira, que é muito importante, eu descobri assim faz pouco tempo, porque antigamente eu focava mais nas peças básicas e não dava tanta importância para os acessórios. Mas depois de fazer um curso de consultoria de imagem, eu entendi que 40% do nosso guarda-roupa tem que ser composto por acessório, porque ele serve para multiplicar ainda mais. Então, se você já tem as suas peças básicas e tem acessórios que comuniquem você, né, que por exemplo, você tem uma bandana, você tem uma tiara, você tem um relógio, uma bolsa, isso já faz com que você multiplique ainda mais, tendo mais possibilidades com os mesmos looks, com acessórios diferentes, mudar ali aquela proposta. Só fazendo uma observação aqui, Ana, você falou assim, porque quando fala em acessório, é muito fácil a gente pensar em joias. Brinco, anel, pulseira, colar. Mas trazendo aqui para nossa realidade, você trouxe aí os outros exemplos, né? Uma bandana, óculos de sol, relógio, tem tanto relógio lindo aí. Exato, broche. E para dar um exemplo, se você está nos ouvindo pelo YouTube, você já está vendo que nós duas estamos seguindo essa dica. Não combinamos, mas estamos as duas aí com tiara. E hoje em dia voltou aí uma certa tendência, uma certa moda aí das tiaras, né? Tem tiara trançada, tem cheia de pérola, tem mais grossa, um pouco mais fina. Tá se usando, sempre teve, né? Mas está se usando muito mais. E para
confessar aqui, ó, eu sinceramente estou assim nessa vibe das tiaras, apaixonada por essas tiaras, e são coisas que, assim, talvez você, eu acho que se encaixa um pouco mais no look romântico, né? Essas tiaras trançadas, pérola, sei lá. Mas também você pode combinar com outros, né? Talvez você não goste tanto de tiaras, mas aí tem outros acessórios. Outro acessório também muito usado pelas românticas é o laço de cabelo. Esses dias a gente estava até conversando entre amigas, né? Uma das nossas amigas aí tá usando bastante. E acessório que não falta, né, Ana? Não precisa Tem muita opção. Muita opção. Pode continuar. E eles podem funcionar também como ponto de cor, porque como as peças básicas são neutras, né? Então você pode vir com um acessório que seja ali colorido, né? Diferente, e ele já vai dar aquela atenção pro look. Então, por exemplo, você vai lá e coloca um look neutro, um lenço com uma cor, né? Um rosa, um vermelho, um azul, enfim, depende do seu gosto, né? Da sua personalidade. Mas ele já vai ali deixar o look totalmente diferente, já vai trazer mais cor, já vai trazer mais personalidade, mais estilo. Outra coisa que eu acho que é muito bom para poder deixar o look mais estiloso é na hora que quando você se veste, você pensar em pequenos truquezinhos que você pode dar uma modificada na hora de se vestir. Então, por exemplo, num ambiente mais social, você está usando a camiseta branca, então você coloca a camiseta branca para dentro da saia, por exemplo, né? Uma saia marcando a cintura com a blusa para dentro. Mas em um outro ambiente, quando você quer ser mais despojada, né? Mais esportiva, você pode dobrar, por exemplo, os punhos da camisa, você pode dar um nozinho, né? Deixa ali com um ar diferente, pode colocar, às vezes, se você for uma pessoa mais criativa, né? Mais dramática, a forma de você abotoar, às vezes, a camisa, deixando ela mais desconexa, ou colocar uma parte só da camisa para dentro da saia e outra para fora. Enfim, você vai vendo ali, na internet não falta dicas de truques para poder transformar o seu look, deixar ele com mais cara de estilo, com coisas com o próprio look, você não precisa nem acrescentar ali, às vezes, acessório. O jeito que você já usa ali as peças já deixa com um toque mais, né, diferente, com mais estilo. E que dá totalmente um resultado final diferente um do outro, né? E é justamente isso. Eu acho que o propósito das peças básicas é multiplicar as peças entre si para você ter várias combinações. E o que eu acho que dá o tchan, né? Para quando você está compondo ali com peças básicas para ficar bem diferente, é compor justamente com peças que sejam menos básicas. Então, como a gente comentou ali, um blazer vermelho, né? Ou, por exemplo, se é um blazer bordô, um cachecol diferente, né? Que tem ali talvez uma estampa xadrez, uma corzinha nele, um caramelo. Você vai compor, então, o seu look básico, neutro, com uma peça com uma cor diferente, que vai dar, então, vai chamar a atenção. Você vai colocar uma terceira peça, enfim, a forma em que você for utilizar. Você está usando uma peça neutra com outra mais chamativa. Isso dá um equilíbrio, né? Um equilíbrio mais visual para você não ficar em excesso, né? Mas ao mesmo tempo dá uma variada no seu look. Você pode combinar, por exemplo, como a gente já mencionou, tem pessoas que às vezes têm muita estampa no guarda-roupa. Não vou falar para você jogar tudo fora, mas se você comprar as peças básicas certas para o seu estilo, para o seu corpo, enfim, você vai ver que você vai ter várias formas de usar agora as peças que você tinha estampada com essas peças básicas, porque às vezes você não tem um estilo tão criativo para ficar combinando as estampas entre si, mas combinar uma estampa com uma peça básica neutra é muito mais fácil. Então já ajuda muito a sair um pouco do básico, manter o seu estilo e usar roupas que às vezes você já tem no seu guarda-roupa e não sabe como usar, porque as peças neutras vão fazer essa função para você, vão te ajudar a se vestir com menos medo, né, com mais confiança. E é legal a gente saber que, assim, não é porque uma peça vai ser básica que o look tem necessariamente ser básico, vai do seu estilo. Se você se sente confortável usando um pouco mais de cor, usando uma coisa um pouco mais diferente do que o clássico ou o esportivo, então, assim, fica à vontade. Se você for romântica, igual ela falou, pode usar um laço. É isso, é você acrescentar coisas que vão trazer mais o seu estilo para o look com essas peças básicas. Exatamente. Mas agora sim, digamos que a nossa ouvinte que nos acompanhou colocou em prática essas dicas. Ok, eu já estou dominando
o montar looks com as minhas peças básicas. Já sei quais são elas, quais são os meus acessórios. Eu uso ali, monto um look, coloco um pontozinho de cor num acessório ou numa bolsa, por exemplo, né? Mas agora eu quero, entre aspas, usar mais. Eu quero usar talvez uma peça básica só e montar um look mais, assim, com mais cor, ou de repente até fugir um pouco desse básico e ir para algo mais elaborado, com mais cores. Como é que ela pode, então, combinar as cores entre si? Eu sei que a gente tem ali o círculo cromático, né, que tem várias combinações diferentes que você pode fazer, e aí tem para todos os gostos, tem para mais clássica, para romântica, para mais criativa, dramática, enfim, quais são algumas dicas que ela pode colocar em prática depois que ela já passou por todo esse caminho aqui que a gente trilhou, que a gente falou até agora, e ela quer, então, montar looks mais elaborados com mais cores. Acho que para quem quer começar a inserir cor, porque às vezes não tem a ver com o seu estilo, ou às vezes você quer mudar um pouco o seu estilo porque você acha legal em outras pessoas, e você tem vontade de colocar também, de combinar mais cores, de ousar mais, como a gente falou. O primeiro passo, eu acho que é começar com os pontos de cor, né? Ou se não pontos de cor, mas começar com combinação bicolor. Então, o mais fácil de combinar é, por exemplo, preto, branco, né? Uma dessas duas cores, e acrescentar outras cores no meio. Então, por exemplo, você vai usar preto e branco com um vinho, vai usar preto com verde, amarelo com preto, branco com azul. Então é isso, você mesclar as duas cores, né, preto e branco, com uma cor a mais, porque assim você vai começar a se sentir mais confortável combinando cores. A segunda, para quem quer combinar cores de uma forma diferente, começar a trazer mais cor para o guarda-roupa, ou para o estilo, né, para o look, são os monocromáticos, que eu particularmente acho lindo. Você pode ir tanto para um look minimalista, né, muito que elegante, tem pouca informação. Nossa, eu acho muito chique também. Ou você pode ser, por exemplo, tem gente que não é minimalista, que é maximalista, então que gosta de muita informação, mas todas usando a mesma cor ou o mesmo tom. Como a Elo falou, tem o círculo cromático, depois eu indico vocês a procurarem, porque ele é uma tabelinha assim, redondinha, cheia de cores. Então, o monocromático, ele pega ou um tom específico que está ali na roda das cores, e aí você faz um look do pé à cabeça com aquela cor, ou o monocromático pega a fileira de cor. Então, aqui, ó, tem a fileirinha descendo assim, né, como se fosse uma fatiazinha de uma pizza, que são os subtons da mesma cor. Então, você vai combinar ali entre eles, e esse look é muito bom você usar o monocromático, porque além de deixar mais elegante, ele pode te alongar, né, deixar a sua silhueta mais comprida, mais alta, pode afinar, dependendo da cor que você opta. Essas monocromático, ele também permite você dar uma brincadeirazinha com as texturas dos tecidos. Então, por exemplo, você vai estar usando um tricô com uma seda, fazer essa brincadeira com os tecidos, né, com texturas, mas na mesma cor ali. É uma ótima opção para quem quer começar a usar cor sem ficar chamando demais a atenção, principalmente se você pegar tons suaves, porque quanto mais forte, mais destacado fica, né? Então, assim, você tem que analisar a sua personalidade, se você consegue chegar no lugar vestido de roxo do pé à cabeça, ou se você é alguém que, eu gosto de verde água, eu posso pegar um tom pastel do verde água e colocar do pé à cabeça, que não vai ficar tão chamativo, já é uma coisa mais leve, mais o seu estilo, nude, que é super básico, um cinza, que é super básico, um azul escuro. Então é isso, você vê qual cor que você quer e mirar nela. A segunda, que aí já começa um pouquinho mais ousada, são as análogas, que são as que estão do lado da outra. Elas, para ficar mais leve, né, menos chamativo, o ideal seria você pegar uma cor para ser a base do look. Então, por exemplo, você vai fazer um look vermelho e rosa, que estão ali um do lado do outro. Então, você pega, por exemplo, um vinho e um nude, que são cores que ficam bonitas juntas, fica super romântico, dependendo, né, da composição. E aí você, por exemplo, eu vou fazer ele todo vinho com acessórios nude, ou eu vou fazer com mais pontos nude e com um outro ponto que vai ser no Bordeaux, por exemplo, né, no vinho. Você tentar equilibrar para não ficar demais.
Porque se você mesclar tudo, vou mesclando, intercalando um com o outro, pode ser que chame muita atenção e que você não ache legal no seu visual, porque parece que a cor uma competindo com a outra. Mas como elas são análogas, né, que são vizinhas, uma do lado da outra, elas são um pouco mais confortáveis de se olhar, um pouco mais confortável de ter coragem, né, da pessoa que está começando a se ousar, né, se jogar mais nas cores, é uma opção melhor. Porque, por exemplo, tem as complementares, que são as que estão opostas umas às outras. Então tá ali o círculo. Uma vai estar para um lado e a outra vai estar para o outro, totalmente diferente. Então, elas são cores que se chocam muito. Se você quer começar a usar cor complementar e você é uma pessoa que não acha que dá certo com cores muito fortes, então os tons pastéis são ótimos, porque eles deixam uma amenizada nessa combinação de cor. Porque se você for para a cor mais forte que tiver, você vai ter duas cores muito gritantes, chocantes, assim, uma com a outra. E pode ser que até não combine muito, dependendo do ambiente que você vá, do estilo de vida que você tem, porque, querendo ou não, muita cor, né, chama muita atenção, ou acaba saindo um pouco da seriedade. É mais para criativa. A gente tem que também tomar aquele cuidado com a questão da modéstia também, que a modéstia não é aquela coisa que né? Que marca texto. Exatamente, marca texto. Então a gente tem que tomar esses cuidados aí também, né, nessa hora. Mas não que isso vá impedir, né, de combinar, né? Exatamente, de combinar. É só saber como combinar. Aí, daí para frente, eu já acho que começa a ficar um pouco mais complicado, porque começa, por exemplo, as tríades, que se já eram duas cores opostas, agora vão ser três cores que estão equivalentes distantes. Então, você pensa num triângulo dentro daquele círculo. Então, para qualquer lado que você girar, vão ter três cores totalmente opostas. Aí já começa a ficar um pouco mais difícil de você conseguir conciliar para não ficar colorida até demais. Porque, assim, eu acho que tem que ter um pouco de cautela, né? Tem que ter um bom gosto, querendo ou não, para poder combinar cores que são opostas sem ficar ridículo, combinar certinho os subtons das cores, porque, querendo ou não, isso influencia no resultado final do look. Eu acho que tem que ter essa cautela. Começa com as mais fáceis de combinar, e aí, se você for uma pessoa muito criativa, eu indico, quer usar mais cor, combina talvez estampas, que também é uma boa. Se quiser, a gente dá a dica aqui de como combinar estampa também. Mas, assim, ter cautela na hora de combinar, porque senão você vai combinar cores muito fortes, muito opostas umas das outras, e, querendo ou não, é difícil você olhar uma pessoa que está combinando cores totalmente diferentes e falar que ela está bem vestida. A pessoa tem que ter muito bom gosto, ou tem que ter um cargo, assim, por exemplo, artista, é fácil para o artista usar isso, é fácil para uma pessoa que está na frente da mídia fazer isso, mas para uma pessoa no dia a dia conseguir conciliar cores, assim, muito fortes e que combine com o ambiente de vida, de trabalho dela, sem parecer estranho, é difícil. Então, assim, essas outras dicas eu acho que são melhores para você que quer começar a usar mais cor. Mas, assim, fica a seu critério. Não estou falando que você não pode usar. Você pode. Não sou eu que vou te falar o que usar ou não. Mas cautela é sempre bom. Ainda mais quando a gente fala de modéstia. Exato. Tomar cuidado com aquilo que pode gerar estranheza, né? Tanto entre os irmãos, quanto com as outras pessoas também, como você falou, no nosso dia a dia, como pessoas comuns, digamos assim, né? Pode gerar essa estranheza, até mesmo pessoas no mundo, né? Acharem que a gente está... Você precisa realmente saber muito bem o que você está fazendo. Agora, só para simplificar, assim, para algumas pessoas que não têm, assim, não estão tão por dentro dessa questão da moda, do vestuário, etc., só para elas entenderem, né, bem o que a gente está falando. Quando a gente fala de tom de um tom nude, a gente está falando de um tom que se assemelha ao tom da sua pele, certo? E quando a gente fala de tons pastéis, a gente está falando daqueles tons mais clarinhos, então aquele famoso azul bebê, rosa bebê. Antigamente falava muito bebê, né? Agora a gente fala mais pastel. Então, tem esses tons mais... Você pensa assim, ó, pensa naqueles tons que são mais próximos, por exemplo, o tom que você coloca no algodão doce. Você pode até colocar
uma cor forte, mas quando mistura ali no branco, é como se você estivesse acrescentando uma tinta branca na pintura. Vai deixar mais suave. Então, assim, ao invés de eu usar um pink, eu vou estar usando um rosa bem clarinho. Ao invés de usar um azul, sim, turquesa, enfim, um azul que seja bem forte, assim, você vai usar um tom bem mais claro do que aquele tom, como se tivesse um acinzentado mesclado com branco ali, fazer uma camada por cima da cor para deixar ela bem suave. Isso, exatamente. E para quem eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito do estilo romântico, mas assim, acho lindo. Para quem tem esse estilo assim um pouco mais voltado para o estilo romântico, ama esse tipo de tom, é lindo, fica uma graça. A gente só tem que saber combinar para não trazer um ar de infantilidade também, né, no look. Então, saber combinar o estilo da roupa, né, a modelagem e tal, e os acessórios corretos. É que eles agregam mais leveza pro look, querendo ou não, por causa do tom deles, né? Então, eu acredito que fica muito mais interessante, né, para uma pessoa começar combinando os pastéis do que chegar na cor primária, vamos dizer assim, a cor mais forte que tiver e vai combinar ali duas cores. Porque, querendo ou não, quando você vai combinar, você pode cair, por exemplo, vou usar cores diferentes. Vou usar, por exemplo, vermelho e verde. Aí sair parecendo uma árvore de Natal. Ou, vou usar verde, amarelo e azul. E aí você sai parecendo a bandeira do Brasil. Isso. Sendo que você pode usar, tipo, subtons daqueles tons e aí ficar um look mais leve, mais sofisticado, né? Menos bruto, assim, vamos dizer assim. Menos gritante. Sim, no caso... o que eu disse de tomar cuidado assim para não trazer um tom, uma aparência de infantilidade, é mais quando você se une um tom pastel, especialmente o rosa, mais o rosa, né? Num look romântico, que já tem essa questão. Se você não tomar cuidado, vai cair para esse lado, né? Porque ele traz um pouco essa imagem de ingenuidade e tal. Então, você saber combinar. Mas, de fato, não existe só o rosa, né? Existe o azul pastel, que eu acho lindo demais. Eu tenho uma saia, inclusive, bem clarinha no azul. É muito lindo. Tem o verde água, né? O verdinho bem clarinho, que a Ana é outra suspeita também para falar, que já teve a fase do verde água. Lilás. Lilás é um que tá bem forte agora. Lindo também. Exatamente. Gente, dependendo do tom de amarelo. Isso, nossa, amarelo clarinho, é uma graça, é uma graça. Eu queria muito continuar falando, porque tem tanta coisa para falar de roupa, de se vestir, de estilo e tal. É muito gostoso conversar sobre isso, ainda mais quando é com alguém que entende, né, sobre o assunto, que estudou sobre isso. Eu tenho que, né, dar uma força aí para minha amiga, porque ela acabou de se formar, então, gente, ela é designer. Mas, gente, gostaríamos muito de continuar o nosso bate-papo aqui, mas nós já estamos caminhando para o final do nosso programa, então nós vamos fazer mais uma pausa aqui para você poder meditar em mais uma canção também, e logo nós voltaremos para o momento da palavra, em que vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e aprender um pouco mais dele, para então nós fecharmos o nosso programa com chave de ouro. Não saia daí, que nós já voltamos. Em tuas mãos
Amém, Deus seja louvado. Agora eu quero convidar você, querido ouvinte, a elevar os seus pensamentos aos céus, a Deus, fechar os olhos se for possível. Nós vamos falar com Ele, pedir a presença dEle para esse momento em que vamos abrir a sua palavra. Vamos juntas? Senhor Deus, muito obrigada por esse programa, obrigada pelas dicas. Ensina-nos, Senhor, a melhor maneira que nós possamos viver, nos vestir, te representar, através até mesmo da nossa aparência. Ajuda-nos a te honrar com tudo que fizermos, com a forma com que nós nos vestimos, que foi o que falamos aqui hoje, né? Mas neste momento pedimos de uma forma especial a sua direção e sabedoria para compreender a sua palavra e colocar em prática na nossa vida diária. Te pedimos isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Se você estiver com a sua Bíblia aí no celular ou o livro mesmo, eu peço que você abra, ou se você não puder, estiver talvez nos acompanhando, nos ouvindo aí no trabalho ou nos afazeres de casa, meio, né, na correria, não tem problema, você pode ouvir. Mas se você tiver essa oportunidade, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Deus nos diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vamos confessar aqui entre nós, entre amigas, tem situações em que é muito difícil entender os planos de Deus, não é verdade? Às vezes a gente planeja uma coisa, mas dá tudo errado, e a gente fica chateada, ou às vezes surpresas inesperadas acontecem na nossa vida, a gente fica triste, e se torna um tanto difícil entender os planos de Deus. A nossa mente finita não pode compreender os propósitos do soberano do universo. O Senhor muitas vezes nos leva a lugares e a situações inesperadas para, além de provar a nossa fé, mostrar-se àqueles que não o conhecem. Você já parou para pensar nisso? Nós vemos alguns exemplos disso nas histórias de Daniel e seus companheiros, na história de José e até mesmo da menina cativa na casa de Naamã. Independente de onde nós nos encontramos ou qual situação estivermos passando, nós não podemos esquecer de forma alguma que o Senhor está no controle de tudo e não nos desampara. Existe um texto, uma frase que eu gosto muito, que está no livro Caminho a Cristo, da escritora Ellen White, na página 86. Ela diz que nenhuma lágrima é vertida sem que Deus a note. Não há sorriso que ele não perceba. Nós não devemos permitir que a nossa confiança nele seja abalada pelas dificuldades que estamos passando ou pelo meio em que vivemos. O segredo para ter uma vida em paz é colocar os nossos anseios nas mãos do Senhor e crer verdadeiramente, porque não adianta a gente só dizer que a gente colocou as coisas na mão de Deus e não crer. A gente tem que crer verdadeiramente que Ele fará o que for melhor para nós. Às vezes, nós somos colocadas em certas situações para que Deus cumpra alguns de seus propósitos em nós ou através de nós. Situações difíceis não devem servir de desculpa para o nosso distanciamento do Senhor e da sua lei, apesar de realmente ser um grande desafio. O lugar em que nos encontramos também não. Por mais que seja difícil, nós somos testemunhas do Senhor nesse mundo escuro e devemos fazer brilhar a sua preciosa luz, a preciosa luz que Ele colocou em nós. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas Deus nos dá a graça para que nós possamos cumprir isso que nós estamos falando. Lembremos de Moisés, que por muito tempo viveu na corte egípcia, rodeado das mais terríveis influências, mas se manteve firme ao Senhor, confiando e obedecendo a sua palavra. Da mesma forma, Jó, que grande exemplo que é Jó, né? Que passou por situações dificílimas, perdeu tudo o que tinha, mas ao receber aquelas notícias terríveis, ele não blasfemou, mas ele se curvou e adorou a Deus. O que esses homens tiveram em comum foram a fé, integridade e confiança em Deus. Não deixe que nada abale sua fé, sua integridade e sua confiança. O Senhor sabe, sim, o que é melhor para você. Mesmo que você não perceba agora, Ele está cuidando de tudo. Confie,
por mais difícil que possa parecer ou possa ser, Ele está ao seu lado e pode te ajudar a passar por esse momento. Vamos orar para a gente concluir este momento de reflexão? Quero convidar a minha convidada, a minha amiga Ana, para que ore conosco e conclua este momento, então, por favor. Então, vamos fechar nossos olhos, se nós pudermos, né? Quem estiver ouvindo e se sentir tocada, vamos orar. Senhor Deus que estás nos céus, somos gratos a Ti por este momento que tivemos agora, por essas verdades que nós ouvimos e também pelas experiências que foram relatadas na Bíblia, para que nós pudéssemos nos inspirar e também aprendermos mais sobre como confiar em Ti de todo o nosso coração e a enfrentar todas as situações com o Teu auxílio. Queremos Te pedir que o Senhor venha estar conosco, guiando nossa vida, nos ajudando em todas as etapas. Sabemos que nós não somos dignas de tão grande amor, mas que o Senhor nos ajude, Pai, a vencer todas as nossas dificuldades, a vencer o desânimo, vencer os medos e confiar sempre em Ti, que o Senhor é o único que é verdadeiramente capaz de nos auxiliar. Te pedimos também que o Senhor possa continuar nos abençoando, né, para que possamos vencer também todas as tentações, principalmente quando falamos aqui do assunto sobre moda, que possamos ter um coração mais receptivo ao Teu querer e aprender as verdades sobre a modéstia e entender também como esse assunto é do Teu agrado. Que o Senhor possa nos abençoar do restante desse dia, em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Querida ouvinte, muito obrigada pela sua audiência, por ter estado conosco até este momento. Se você chegou na metade ou só agora no finalzinho do programa, você pode conferir desde o início o nosso programa de hoje no canal do YouTube da Rádio Conectados com Deus. É só colocar lá no YouTube, Rádio Conectados com Deus, Viva Bela, que você vai encontrar este e mais outros episódios do nosso programa. Ana, mais uma vez, muito obrigada, amiga, por ter aceitado o nosso convite, ter trazido tantas dicas preciosas para a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero que tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho de conhecimento para as ouvintes hoje. Amém, maravilha. Mais uma vez, querida ouvinte, muito obrigada. Eu espero você no próximo Viva Bela, aqui na sua rádio Conectados com Deus. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, compartilhe com as suas amigas. Pode ser que tenha muita gente aí que você conhece que precisa, que está querendo saber um pouco mais desse assunto que nós conversamos aqui hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima. O Sistema Conectados com Deus de Comunicação tem chegado aos lugares mais distantes: América do Sul, América do Norte, Caribe, Ilhas do Pacífico, Oriente Médio e muito mais. Compartilhe nossa emissora, radioconectadoscomdeus.org, ou baixe nosso aplicativo 24 horas no ar.